encontrar, né? Para quem estiver chegando hoje pela primeira vez, bem-vindos. A gente tem lembrado todos os domingos, às 9h aí no Brasil, às mais ou menos 15h da tarde, para mim aqui no Nepal. O que significa spotlight? Mandaram colocar eu em spotlight. Será que é isso? Que ao aparecer aqui a carona? Eu estou aumentando meu vocabulário, gente. Exatamente isso. Pai, é importante estar em spotlight. Tá bom. Até me senti agora. Spotlight. Então, queridos, podemos começar? Vocês que me dizem. Sim, podemos começar. Tá bom, queridos, que bom. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai começar, né, estabelecendo a nossa motivação, né? Lembrando que a motivação principal ao nos reunirmos, ao praticarmos, é a aspiração de superarmos o nosso próprio sofrimento, mas, ao mesmo tempo, contribuirmos para a liberação do sofrimento de todos os seres, e por reconhecermos que, na condição em que estamos, isso não nos é possível, ou ainda é possível numa escala bastante limitada, a gente se propõe a fazer a prática de um modo diligente, aplicado, amoroso, para que a gente possa rapidamente alcançar os seus benefícios. Nesse momento tão sensível que a humanidade está vivendo, com certeza, né? O Dharma, a prática está fazendo muita diferença na nossa vida, né? E o que nós temos de melhor a oferecer àqueles com quem estamos nos relacionando nesse momento é a amorosidade, a compaixão, né? A generosidade em suas várias expressões, e também para aqueles que, né, estão em grande número falecendo, né, em decorrência da pandemia. O que nós temos de mais precioso a oferecer é realmente as nossas preces, a dedicação de aspirações elevadas, né? Todas as práticas, as preces, os rituais para aqueles que falecem, em verdade, são o oferecimento da posição da nossa mente para ajudar a mente deles a fluir durante a experiência do bardo, e para que tenham, né, um renascimento elevado. E eu estou usando, né, a perspectiva budista a respeito da experiência da morte, né? Então, a gente pode, né, sempre que se lembrar, né, com dor, com tristeza daqueles que estão morrendo, a gente aspirar que eles tenham uma mente serena, uma mente tranquila, e como que a gente pode transformar essa aspiração em uma experiência que está sendo oferecida, gerando essa experiência, né, para nós mesmos, né? As práticas relacionadas à hora da morte, a gente literalmente simula, né, como seria a experiência da morte por nós, para poder oferecer isso a outros, né? Então, se há alguma coisa que a gente pode oferecer a essas pessoas que estão passando pelo processo de morte no mundo inteiro neste momento, é a qualidade da nossa mente, né? Manifestando as qualidades inerentes, removendo as emoções aflitivas, removendo as confusões cognitivas, repousando a nossa mente no seu estado básico natural, para que isso sirva de apoio para aqueles que também, né, estão passando pelo momento da morte efetiva, né? Então, nós vamos começar fazendo as preces de refúgio bodhicitta e as preces, né,
para que as 4 qualidades incomensuráveis reverberem não apenas em nós, mas em todos os seres. Se for possível colocar na tela, para aqueles que não têm, né, para quem está chegando hoje também. Então, nós vamos recitar uma vez em português e 2 em tibetano, como uma forma de nós recitarmos e reverberarmos em nós essas preces em corpo, em fala e em mente. Sangye chodan tsoki chonan la jamchu bardu dani kyapsuchi daki jinso kimpe sonanke drola penche sangye drupai sho Sangye chodan tsoki chonan la chanchu bardu dani kyapsuchi daki jinso jinpe sonanki drola penche sangye drupai sho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Pelo mérito feito através da generosidade, assim por diante, possa eu realizar a budeidade para o benefício de todos os seres migrantes. Agora a prece das 4 incomensuráveis. Senchen de dan den gyu chi, dunye gyu dan den gyu chi, rewa dang dang mi dre shu, cha dang drewe tan yung shu. Senchen de dan den gyu chi, dunye gyu dan den gyu chi, Dewa dang dang mi tre shu, cha dang drewe tanyo shu. Possam todos os seres obter a felicidade e ser felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade. Possam todos permanecer em um estado de equanimidade, que é livre de apego e da aversão. Aumente aqui em Gipotânia do São Sangue com Quinhone, Rancente Okun, Su, Donzipa, Sawe Lama, Shalom, Soade, Pendente Sawe Lama, Rinpochida, Gichu, Peme Centrula, Drewame Pata Pashune, Kankusun, Tuki, Tingila, Tuso, da Gite, Bompola, da Shepon, Patem Basho, Zigitse, Yitimepe, Sente Tanche tu Basho, da Gite Nidimepe, Tante Tanche, Trupa, Esho. Então, queridos, vamos seguir com as nossas contemplações. Aspiro que durante a semana vocês tenham tido oportunidade de que vocês tenham tido oportunidade de experienciar um pouquinho daquilo que a gente tem conversado, porque a gente tem a possibilidade de ver o que a gente está fazendo como uma mera conversa, pode entender que o que nós estamos fazendo é uma prática, onde o que nós estamos tentando fazer é nos lembrar de instruções que devem ser colocadas em prática, né? A gente dá risada das nossas próprias mazelas, né? Porque, veja,
Eu tenho certeza que quando tem workshop de meditação, e a palavra workshop significa, né, uma coisa em que a gente vai colocar em prática, talvez haja menos interesse do que quando é sobre as coisas. Colocar em prática, a gente tem uma resistência. E palestra no budismo é uma referência ao Buda, né? Nunca deu palestra, né? Todos os sutras, todos os ensinamentos do Buda, eles são de prática. O Buda sentava, praticava, e após, né, a meditação, ele abria para perguntas e respostas. E aí, essas perguntas e respostas, elas iam surgindo como, né, explicações. Ups, tinha alguém falando alguma coisinha aqui. Então, essas perguntas e respostas, elas surgiam como a forma de o Buda pontuar aquilo que era essencial dentro do que havia sido ensinado antes, ele pontuar aquilo que era a instrução que ele queria focar, né? Então, eu estou falando isso tudo só para lembrar que o nosso compromisso, assim, o trato que a gente fez é de que a gente vai no final de semana conversar algumas coisas, eu vou partilhar instruções que eu recebi, que a nossa aspiração é que elas sirvam de suporte para a prática que cada um vem fazendo, nos seus diferentes estágios, em diferentes sangas até mesmo, né? Mas que para que isso funcione depende de que isso tudo seja relembrado ao longo da semana, né? Eu recebi na verdade, eu recebi 3 questõezinhas, eu vou começar trabalhando com elas. Uma delas é para falar sobre as 7 nobres riquezas dos praticantes. Vamos ver se hoje eu consigo, né? Eu acho que talvez semana que vem, descrevendo-as mais detalhes. Mas eu quero que a minha grande preocupação é essa, né? Eu nunca vou simplesmente programa sem que ele seja trabalhado minimamente de uma forma que a gente experiencie um pouquinho do sabor daquilo que está sendo partilhado. Por outro lado, eu posso inserir coisas dentro desse contexto, mas eu preciso dosar, né? Porque o tempo nosso é limitado. Eu olho aqui no meu celular, quando eu vi já passou 1h30. Isso para mim é um desespero. A monja mencionou, puxa vida, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo as coisas, porque eu sei que fica na cabeça das pessoas. Então, acho que foi no primeiro encontro, eu contei que eu estou saindo de casa só pelo menos uma vez por semana para comprar banana, para comprar mel, alguma coisa assim, para comprar os ingredientes para fazer o meu remédio tibetano, que, né, a clínica está fechada. O médico tibetano me mandou, né, uma parte do Tantra, do Buda na medicina, com um homemade medicina, ou seja, um remédio que a gente prepara em casa. E eu contei que quando eu estava saindo, um desses primeiros dias, a rua está toda vazia. Para quem conhece, né, alguns conhecem aqui o bairro tibetano, tem Phubari, é uma avenida grandona, que é a avenida principal aqui de Bodhnath, né, do bairro onde tem a estupa de Bodhnath, que é onde a comunidade tibetana vive. E era tipo umas 6h30 da manhã, assim, e poucas pessoas na rua, só para quem saiu para comprar comida de manhã, porque fica aberto das 6 até as 9 da manhã só, aquilo que vende comida só. E eu fui até o fim da rua e voltei, né? Quando eu estava voltando, eu vi aquilo que a gente chamaria de uma mendiga, né? Uma mulher que vive na rua, e só as pessoas que estão vivendo na rua são essas pessoas que não têm uma casa para morar, né? E, infelizmente, Índia e Nepal talvez sejam os 2 lugares no mundo onde a gente mais vê essa realidade institucionalizada, né? Porque quando a gente fala de Índia e Nepal, a gente tem que lembrar que, apesar do Buda ter nascido onde hoje é o Nepal, onde ele atingiu a iluminação e ensinou, foi onde hoje é a Índia, esses não são países budistas. Então, a noção de karma nesses países é muito a visão daquilo que a gente chama de hinduísmo. Lembrando que hinduísmo é uma forma ocidental a nos referirmos a um número absurdo de religiões muito preciosas que existem, né, a partir da Índia, que migra para o Nepal, por exemplo.
E a noção karma, essas religiões, para ter uma deficiência física, sofrer um acidente, e se tornar alguém amado da sociedade, é visto como um karma que você tem que... E o meu karma é só te dar dinheiro. Né? E aí as pessoas simplesmente jogam dinheiro. E é muito interessante, porque no Brasil, eu aprendi uma coisa. Eu ficava meio constrangida quando as pessoas pediam dinheiro e eu... aquela que não tenho. Na verdade, muitas vezes é verdade. Não é que a gente não tenha, a gente não quer dar. E não quer dar porque acha que a pessoa vai beber, porque acha que está incentivando a pessoa a ficar na rua. Ou quando... que na época de Curitiba, esperando o ônibus para ir para a faculdade, um dia, ao invés de dizer não tenho, eu disse eu não posso. E aquilo me deu um alívio, porque eu entendi, eu não estou mentindo. Eu tinha, não tinha muito. Aliás, o lanche que eu comia antes era com vale transporte que eu comprava. Né? Mas não é que eu não tinha, era porque eu não podia, eu ia me sentir mal em dar dinheiro para aquela pessoa naquele dia. Porque às vezes eu pagava um lanche para mim e para a pessoa, mas às vezes eles queriam o dinheiro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então eu aprendi a, em vez de dizer não tenho, a dizer não posso. Hoje. Porque hoje eu realmente não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho para me manter são vocês que me mandam. É oferenda. A minha tigela tem um CPF, tem um número de agência e de conta. A diferença é essa. Então, quando eu faço oferenda, né, eu brinco que são os meus amigos que moram na rua, é de verdade, porque assim como eles, eu também vivo de oferenda. A diferença é que eu estou na rua de mochilinha e calçada e eles estão andando descalço, né? E às vezes recebendo grosseria, né, quando o dinheiro é pedido. E as pessoas simplesmente jogam o dinheiro, porque está cumprindo o dever de dar dinheiro para um mendigo. E eu tenho os meus amigos que eu dou, né, e eu faço questão de chamar de Dai, Didi, que é irmão, irmã, né, dizer namastê. Eu dou na mão, uma coisa que é muito rara, principalmente aqueles que têm lepra, né, as pessoas ainda têm medo. Então, o fato de eu dar um dinheiro para eles, na verdade, é uma desculpa para vocês acumularem mérito, porque é a oferenda de vocês que eu estou passando para eles. Da minha parte, é a forma de me relacionar com alguém de um modo amoroso. Né? Mas voltando a esse dia, que gerou curiosidade numa pessoa. Então, nesse dia, quando eu estava voltando para casa, tinha uma mulher. E muitos mendigos aqui no Nepal, eles são da Índia. Né? Eles vêm da Índia para cá, e talvez alguns daqui vão para lá. E esse era nitidamente uma mulher indiana, de sari, né? Porque mesmo as mulheres mendigas, elas pintam, passam cajal nos olhos, usam brincos, né? Ornamentos, são lindas. Né? Elas têm essa dignidade, né? De usar saris bonitos e coloridos. E ela, quando eu estava vindo, ela estava na esquina, e eu vi que ela estava assim com o sari levantado e o joelho amputado à mostra, né, para mostrar o porquê que ela era uma mendiga. Né? E isso é uma coisa muito interessante, porque não necessariamente uma mulher com a perna amputada é condição para virar mendiga, mas culturas doidas, né, poderia ser esse o motivo, mas depois eu descobri que não era. Mas aí é engraçado que naquele momento ela foi a única mendiga, né, que eu vi na rua. E aí eu já fui caminhando e eu lembro que aquele dia eu não dou valor alto não, mas aquele dia eu pensei, puxa, eu vou dar um valor mais alto porque só tem ela, mas não pensem que mais alto é uma coisa absurda, é só porque eu prefiro dar sempre um pouquinho para ter a relação com a pessoa e como era uma mendiga nova na área, né, eu dei um valor maior. Só que eu fiz com ela uma coisa que eu já fiz com todos os meus amigos mendigos antes, que é, na primeira vez que eu dou, tá ali no meu altar, não vou pegar agora, que é dar uma foto de uma tanca de tara. Né? Porque não é o dinheiro, não é o que eu falo, é gerar conexão. E eu sempre faço da mesma forma. Eu dou a foto e eu repito. Tare, tu tare, ture, sorra, várias vezes, até eles repetirem sozinhos, né? Para gerar uma conexão especial. Né? E né, eu pus o dinheiro na mão dela e peguei a fotinha da tanca de tara, que muitos de vocês conhecem, que eu partilho com todo mundo, e dei na mão dela e falei, ontare. Ela me olhou assim, aí eu, ontare. Ela entendeu, ontare. Aí eu, tutare. Ela repetiu, tutare, ture, ture, sorra. Aí eu fui repetindo até, né, ampliando até ela repetir, ontare, tutare, ture, sorra, sozinha. Método que eu sempre uso, e eu adoro. E aí eu disse,
Om Tare Tutare Ture Soha, né? Depois de repetir várias vezes. E ela, como uma indiana tradicional de sari, ela estava com o sari na cabeça, cobrindo aqui né, do nariz para baixo. E ela é uma mulher linda, né? Parecia um pedaço daquele cabelo preto, bem preto, aquela sobrancelha grossa, aqueles olhos amendoados pintados. Acho que é cajal que a gente chama, né? Eu sou da época que chamava cajal. Bem delineado, aquele olhar lindo. E cada vez que eu repetia o mantra de Tara, ela repetia, eu ia ver, nossa, que olhos lindos, né? Tava assim, seduzido pelo aquele olhar lindo. E aí, quando eu recitei inteiro, a última vez, ela fez assim. Ela tirou o véu, ela recitou Om Tare, Tutare, Ture, Soha. E naquele momento foi lindo, porque eu vi claramente a face de Tara numa face que vocês vão dizer, nossa, monja, que bizarro. Porque quando ela veja, inclusive por causa disso, ela era uma mulher que daqui para baixo, ela era toda queimada, inclusive com o pescoço emendado até aqui. E para quem conhece um pouquinho da cultura da Índia, do Nepal, já sabe do que eu estou falando. Um dos crimes praticados contra a mulher mais dramáticos é o ácido. A gente chama isso hoje de feminicídio. Né? Só que ele tem uma carga cultural e emocional muito forte, porque isso é um selo para a cultura local. Essa mulher renegou a sua cultura. Ela foi contra os valores da sociedade. Portanto, a sua face, eles geralmente jogam no rosto mesmo. Né? Ela tem uma marca do que ela representa. Ela representa o romper com o valor. Essa mulher, provavelmente, ela se recusou a um casamento arranjado, ou ela se casou quando criança e por viver um relacionamento abusivo, ela decidiu romper esse relacionamento abusivo, ou porque, de algum modo, ela rompeu com a família do marido. Eu vou falar, posso falar em voz alta, porque a família com quem eu vivo, eles não entendem português. A dona da casa onde eu moro, ela é toda queimada, e eu, aos poucos, a gente não pergunta, são coisas sensíveis, né? Mas aos poucos eu fui entendendo, e um dia o filho dela, ela tem um casal de filhos, e um dia ele fazendo perguntas bem pessoais, e eu sei que ela é viúva, e ser viúva nessa cultura é algo trágico, né? Porque antigamente, inclusive, a viúva tinha que se matar ou ir para um asilo e viver abandonada, porque entende-se que a propriedade que o marido constituiu, quando ele morre, essa propriedade volta para a família dele, não fica com a mulher e com os filhos. Eu não sei como hoje é legalmente isso na Índia e no Nepal, mas em termos práticos ainda é assim que funciona. E aí eu meio que assim, delicadamente perguntei sobre como foi, né, que o pai dele morreu. Aí ele me contou que ele era criança, ele não sabe muito, porque é uma questão muito triste. Ele is very upset the situation, have happened many horrible things regarding to the family of my father. Ou seja, é uma situação muito triste, coisas horríveis aconteceram com relação à família do meu pai. Aí eu entendi claramente, né? Provavelmente o que aconteceu foi, o marido morreu, ele devia ter algum patrimônio, a esposa, que é a dona da casa onde eu moro, não quis, né, abrir mão, e aí a família, provavelmente, do marido jogou ácido nela, né? Aí eu disse para ele, yeah, your mother is very brave, she's very brave. Ele falou, yes, yes. Ou seja, morreu o assunto, eu entendi. Estou dando esse exemplo para vocês entenderem que quando aquela mulher tirou o véu e mostrou aquele rosto lindo, com aquela queimadura que representa, sim, a coragem, toda a braveza de uma mulher que diz, eu posso não seguir uma cultura opressora. E por entender isso, ela paga o preço de ser completamente transfigurada, e muitas morrem, porque é muito raro ver homem queimado, porque essa coisa de jogar ácido, é proibido vender ácido na farmácia na Índia e no Nepal, mas ainda se vende. Então, naquele momento, por isso que eu disse que foi algo muito especial, porque naquele momento eu estava toda feliz, achando que eu estava praticando generosidade, né, oferecendo uma tara a uma mulher que mora na rua. Naquele momento, na verdade, ela ofereceu algo para mim muito especial, porque eu vi a face de Tara, a gente vê, né, as 21 emanações de Tara, eu vi ali a face de Tara
numa aparência que pode não ser esteticamente bonita, mas eu vi uma mulher sorrindo para mim e dizendo: eu sei o que você está dizendo para mim, porque ela estava sorrindo, né, que aquela boca toda deformada, aquele rosto todo colado aqui, e foi muito especial. E sabe aqueles momentos que são assim uma fração de segundo, mas que quando a gente vive, parece que durou horas? E aí eu fiquei ali, naquele momento, né, sendo, se eu for usar uma linguagem da literatura brasileira, eu diria sendo dragada pelos olhos de ressaca de Capitu, né? Se eu fosse dizer numa linguagem budista, eu diria sendo dragada pelo olhar magnetizante da família Padma, né, que Tara, Cherenzi, surgem a partir de Cherenzi, e eu fiquei ali olhando aquela mulher, aí chegou uma outra pessoa para fazer dando um dinheiro para ela, aí quebrou o encanto, aí ela disse, Danebat. Danebat significa obrigada, ela pôs a mão assim no coração, fez uma reverência, aí eu saí. E todos os dias, quando eu faço a minha prática de Tara, aquele rosto vem, né, para mim, como exemplo de uma mulher, que muito possivelmente aquela perna amputada até pode ser em decorrência disso, né? Porque é muito trágico. Já vi vários documentários, quando a mulher joga-se o ácido nela, é uma dor insuportável. Talvez ela tenha sido acidentada naquele momento, né? Por isso ela teve a perna amputada, e aí virou uma mulher que vira na rua. Então, tudo isso para contar, né, o que foi essa história que eu falei do dia que eu vi uma pessoa na rua e que foi impactante para mim, né? Isso é a prova de que os encontros não são casuais, né? Eu acho que eu nunca mais... Engraçado, eu saio uma vez por semana e eu nunca mais vi essa mulher na rua. Talvez ela tenha mudado de ponto, talvez ela tenha se emanado apenas aquele dia para mim, né? Mas foi muito especial, porque ali, né, quando ela repetiu aquele Om Tare, Tutare, Ture, Soha, assim com uma força, foi como se ela estivesse entoando Om Tare, Tutare, Ture, Soha, Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Então, eu que estava achando que eu estava ensinando ela a recitar o mantra de Tara, ela entoou para mim, e aquilo ressoou e continua ressoando dentro de mim, né? Então, é só um caos que eu mencionei, que agora eu estou partilhando com vocês. Outra coisa, outra pergunta que foi feita, e que eu me identifiquei com a pergunta, foi uma pessoa dizendo que ela tem muita conexão com a prática de Guru Rinpoche, e que ela está praticando agora, também conectada com a Sangha Drupa, e que fica nessa um dilema, porque ela sabe que existe o Ngondro de Dudjom Tersa, existe o Ngondro de Longchen Ninchik, né? E nós estamos seguindo a sadhana que ela disse que já conhece, que praticou já algumas vezes, né? Que é uma sadhana de Ngondro estruturada como uma prática de Guru Yoga, e que ela pergunta, né? Que ela tem curiosidade, porque ela acha que se eu sentia que talvez ela tivesse mais conexão com essa prática, com os Ngondros que são estruturados dentro da linhagem Nyingma, né? Porque Dudjom Tersa são as práticas de Ngondro, nos seus variados tamanhos, que vêm de Dudjom Rinpoche. As sadhanas de Longchen Ninchik também tem vários tamanhos, vêm de Longchenpa, o mais importante mestre de Dzogchen, né? Que é reconhecido como mestre Nyingma. E aí ela perguntando se ficar em dúvida em qual deveria fazer, ou pensar em compará-los, se isso é a mente dualística. Isso. Nós todos agimos assim. E eu me identifico, porque a Andrea passou por isso. Ela perguntou se eu já tinha feito, né, a prática do Ngondro usando essas práticas, essas sadhanas do Longchen Ninchik ou do Dudjom Tersa. Não, apesar de conhecê-las, sim, ter estudado, contemplado, inclusive feito retiros a respeito disso, mas eu não cheguei a fazer formalmente. Todas as vezes, né, todos os Ngondros que eu fiz foi a partir do momento que eu me tornei monja. Então, seguindo, né, as sadhanas que a gente usa dentro da linhagem Drupa. Porém,
Agora vem uma coisa muito importante. Essa sadhana que vocês usam aí no Brasil, que foi composta pelo Gyawan Drupa atual, que vocês conhecem, ele textualmente, isso eu já ouvi dele, eu já li, né? Até eu me dei o trabalho de procurar um livrinho que eu comprei antes de ser monja. A primeira vez que eu fui no Drukamitaba, que eu conheci o Gyawan Drupa, eu comprei esse livrinho, e aqui ele conta, né? Como que ele compôs essa sadhana. E ele fala, eu compus a partir de uma sadhana de Dudjom Rinpoche, um dos meus principais mestres. Aliás, a linhagem Drupa, uma peculiaridade, e eu já ouvi de várias pessoas, o quanto para elas isso é significativo, é o fato de que a linhagem, todas as linhagens K, viu, que vem, né, de Gampopa, de Milarepa, elas têm essa característica de serem completamente indissociáveis, muito próximas. Todas as linhagens, elas são irmãs, mas é dito que as linhagens Cargill e Nyingma, elas são literalmente irmãs, quase que siamesas, né? E a linhagem Drupa, ela é muito, muito conectada a esse aspecto das linhagens antigas, as linhagens Sarpa, as linhagens novas, e as linhagens Nyingma, as linhagens antigas. A linhagem Drupa, ela é muito conectada a Guru Rinpoche, ou seja, a linhagem Nyingma, que vem direto de Guru Rinpoche, por vários motivos. Isso não apenas por conta do Gyawan Drupa atual, mas mesmo antes. Só para quem não conhece a história do Gyawan Drupa atual, talvez tenha isso no site, em português, se não tiver, peçam para o pessoal. É muito bonita. O Gyawan Drupa atual, ele nasceu durante uma apresentação do que a gente chama de Dança das 8 Emanações de Guru Rinpoche. Eles estavam em Tsopema. Tsopema é um dos locais sagrados de Guru Rinpoche, onde tem o lago, onde aquela emanação de Guru Rinpoche, junto com Mandarava, é queimado, né? E eles não se queimam, né? Quem conhece a história está sabendo. Então, em Tsopema, durante uma dança das 8 emanações de Guru Rinpoche, a mãe do Gyawan Drupa entrou em trabalho de parto. E estava, o pai do Gyawan Drupa, Beiro Rinpoche, era um dos chefes da linhagem do Pagdutuku Rinpoche, né? Então, bela conexão que a gente tem no Brasil. E aí, o pai dele estava lá e estava também chefe da linhagem da época, né? É óbvio, que era o Dudjom Rinpoche. E o Dudjom Rinpoche e o Beiro Rinpoche eram como se fossem, a gente chama de Dharma Brother, não, mas eram irmãos mesmo, uma relação muito próxima. E quando a mãe dele começou a entrar em trabalho de parto, o pai dele saiu, foi até uma árvore, e quem fez o parto do Gyawan Drupa foi o pai dele. Né? Bem simbólico, bem bonito. E não apenas o simbolismo dele ele ter nascido durante, né, uma dança das emanações, das 8 emanações de Guru Rinpoche, quando o pai dele pega o bebê no colo, ele volta até o puja que estava acontecendo e para quem ele dá essa criança no colo? Quem foi a primeira pessoa que pegou, né, o Gyawan Drupazinho, né? Foi Dudjom Rinpoche. Beiro Rinpoche, pai do Gyawan Drupa, deu o bebê no colo. E isso, para mim, é um simbolismo que, se eu for traduzir numa linguagem brasileira, eu diria, ele disse ao Dudjom Rinpoche, você quer ser o padrinho desse bebê? Né? Porque é uma coisa muito simbólica, você dá um bebê que acabou de nascer ali para alguém. Né? E ele deu esse bebê no colo do Dudjom Rinpoche, que deu o nome do Gyawan Drupa. Gyawan Drupa é um título, né? O Gyawan, o vitorioso dragão. Isso que significa Gyawan Drupa, grande, poderoso dragão. Isso é um título, que depois que esse bebê foi reconhecido como o renascimento do Gyawan Drupa, ele passou a ser chamado dessa forma. Mas o bebê, recém-nascido, recebeu um nome, que é Digme Pema Wanchen. Quem deu esse nome? O Dudjom Rinpoche. Então, para vocês entenderem que tudo que a gente faz dentro da linhagem Drupa tem essa conexão direta com o Guru Rinpoche e com o Dudjom Rinpoche. O Dudjom Rinpoche se tornou um dos guru raízes do Gyawan Drupa. As preces de longa vida que a gente faz para o Gyawan Drupa, uma foi composta por Trushin Rinpoche, que também foi chefe da linhagem Nyingma, outra foi composta por Dudjom Rinpoche. Essa sadhana de Guru Yoga, que é a sadhana que nós usamos aí no Brasil para fazer a acumulação do Ngondro, seja como prática diária, seja como acumulação, ela
repetindo palavras do Gyalwan Drupa atual, ela foi composta a partir de uma das sadhanas de Ngondro que Dudjom Rinpoche compôs. Então, quando eu partilho isso, é uma forma de dizer para essa pessoa que escreveu, dizer, não se preocupe. Se você tem conexão com Dudjom Rinpoche, essa sadhana te conecta a ele. Agora, essa coisa de, mas eu não sei qual sadhana que eu deveria usar. Aquela pergunta, né, se questionar isso é uma forma de dualidade, alguma coisa, reforçar a dualidade. E eu disse que é, porque na condição em que nós estamos, quando a gente entende que as bênçãos vêm através da linhagem, a gente tem dúvida se a bênção que vem dessa linhagem é maior do que aquela. E tá bem, mas eu estou meio que esculhambando, né? Mas eu estou fazendo desse modo, exagerando, para dizer que sim, na condição que nós estamos, nós temos essas dúvidas que são meramente a dualidade se projetando em meio ao ambiente do Dharma. Agora, eu digo que sim, cada um de nós vai se sentir completamente conectado com a sadhana, né, com o texto com o qual nós temos conexão. Porque é essa conexão que faz com que a gente se abra para as bênçãos da linhagem. Né? E, mais do que isso, qualquer uma dessas sadhanas tem essas bênçãos, mas esse aspecto da conexão kármica e de aspiração, ela é importante. Então, eu não tenho como dizer qual sadhana que a pessoa deve seguir, mas eu posso dizer, se a questão é a conexão com Dudjom Rinpoche, ou a conexão com os ensinamentos que vêm de Guru Rinpoche, essa sadhana tem as bênçãos de Guru Rinpoche, tanto que nela tem, a gente recita as preces, a prece de 7 linhas e acumula recitação do mantra do Guru, que é a invocação das qualidades de Guru Rinpoche. Né? Então, essa sadhana contém as bênçãos, ambas, de Guru Rinpoche e de Dudjom Rinpoche. Agora, eu falando isso, me deu assim um calorzinho, que eu lembrei da primeira vez que eu fui, né, ao Amitabha Gompa, ao monastério Druka Amitabha, que é onde eu fui ordenada, ao monastério ao qual eu pertenço, onde é a casa do Gyalwan Drupa. No dia que eu o conheci, lembra que eu contei que eu fui para conhecer o mestre do Lama Lawan, fui para conhecer aquele que viria a se tornar o mestre, que me introduziria ao caminho monástico. Tanto que eu contei, né, que foi assim um susto, porque eu fiquei tão tocada com a fala dele que eu disse, eu gostaria de honrar esses votos. E eu me assustei, porque eu nunca tinha pensado isso antes, para além da minha conexão com o meu lama no Brasil antes. Mas eu decidi ficar lá, dormir lá, para poder fazer o puja de noite, o puja de manhã, e eu me lembro, deu maravilhada, e quem já foi na Amitabha Gompa vai entender do que eu estou falando, quando a gente entra no templo, na parede do fundo tem várias estátuas com os mestres da linhagem Drupa, mas no meio do altar, uma estátua gigantesca, enorme, tem quem? Um Guru Rinpoche. E isso é lindo, porque eu me lembro agora também de vários amigos meus da Sheda aqui, durante alguns retiros, iam lá, e eles iam perguntar para mim, mas monja, linhagem Drupa não deveria ter Vajradhara no meio? Tem Guru Rinpoche? E aí eu explicava dessa conexão forte da linhagem Drupa com o Guru Rinpoche, da conexão forte do Gyalwan Drupa com o Guru Rinpoche, e aí as pessoas ficam, né, radiantes. E eu me lembro, na manhã seguinte, quando eu dormi lá, o puja acontecendo, e eu lá, eu lembro assim desse momento, eu me conectando com o coração de Guru Rinpoche, e uma praticante, né, vou até dizer o nome, a Arlúcia, lá de Salvador, ela me cutucou assim, ela falou, eu conheço esse olhar, eu sei o que isso significa. A gente nunca conversou sobre o que ela quis dizer, mas eu acho que eu sei, né? Porque eu estava ali realmente dizendo, uau, né, eu tenho conexão com esse ambiente. E a minha prática principal sempre foi Guru Rinpoche e Tara, né? Porque quando comecei a frequentar, por exemplo, o SEB, a nossa prática principal era Buda da Medicina e Tara Vermelha, e aí eu me vi conectada com aquele ambiente. Então, eu partilho isso só para dizer que sim, essa sadhana que é usada no Brasil é uma sadhana que o Gyalwan Drupa compôs a partir de uma sadhana de Dudjom Rinpoche. Então, quem tem conexão com o Dudjom Rinpoche, está tudo perfeito. Sim, ela é uma sadhana que tem, né, dentro das suas preces principais, preces relacionadas a Guru Rinpoche. Então,
que está tudo perfeito, mas que não significa necessariamente que quem está aqui não tem, né, já um compromisso de práticas dentro da linhagem Drupa tenha que fazê-lo. E não é nem o propósito, né, dos nossos encontros, né, forçar alguém a ter conexão com uma sadhana ou não. Lembrando que não há, todas as sadhanas no mundo têm a mesma estrutura. As preces e descrições de visualizações de como fazer prostrações e refúgio de bodhicitta, fazer as prostrações como forma de fazer o voto de refúgio, o voto de bodhicitta, as preces e visualizações de purificação com base na prática ligada a Vajrasattva, as práticas de oferenda de mandala como modos da gente oferecer tudo à essência de todos os Budas, que é inseparável de nós, e as práticas de Guru Yoga, que é a forma de nós nos conectarmos através do Guru externo com o nosso Guru interno. Né? Então, não há diferença, todas são iguais. E eu conheço algumas sadhanas fisicamente, porque ela disse se ter essa curiosidade de comparar, né? Eu fiz isso tudo, então posso afirmar que é tudo igual. Né? Então, só respondendo isso, espero que tenha, né, de algum modo atendido a pergunta, e talvez outros tenham essa pulguinha atrás da orelha também, porque nós não somos em nem um pouco original, nem um pouco. Né? A gente tem as mesmas dúvidas, as mesmas angústias, então é bom, né, partilhar essas questões. Então, hoje, entrando na continuação do que nós estávamos vendo semana passada, né? E do que a gente conversou até agora, né? Tá dentro, né, do que nós vimos semana passada. Porque hoje a gente vai avançar um pouquinho, muito provavelmente a gente não vai terminar, né, o que a gente começou semana passada, mas hoje eu já quero, nem que seja ler uma vez a visualização do campo de refúgio, me comprometo a gente conseguir fazer isso hoje. Mas antes da gente voltar ao que a gente estava conversando semana passada, é muito importante a gente entrar num ponto que muitas pessoas, quando se deparam com o Vajrayana, questionam, que é por que visualizarmos alguma coisa? Qual é o significado da prática de visualização? E aí é importante a gente lembrar, né, algo que a gente tem conversado todos os encontros, que sim, o Vajrayana, ou seja, a forma como o budismo é praticado nos Himalaias, é o caminho veloz, é o caminho mais rápido, mas que, como todo veículo veloz, ele é mais arriscado, é mais perigoso. Porque ele, se não for muito bem guiado, ele pode gerar acidentes de percurso. É como alguém que não sabe dirigir um veículo que tenha 3 marchas, pega um veículo que chega, sei lá, 400 km por hora em 3 minutos. Entende o que eu estou dizendo? Porque a velocidade do Vajrayana é isso. A gente avança muito rápido. Porque não é um caminho cognitivo, é um caminho experiencial. É um caminho onde eu vivo aquilo que, através do caminho dos sutras, eu vou entender até que um dia eu faço um breakthrough, eu avanço, eu atravesso e aquilo que era cognitivo se torna experiência. Então, se a gente pergunta, né, por que nós utilizamos as práticas de visualização, tem várias respostas possíveis, mas eu posso dizer que isso envolve pelo menos 2 grandes aspectos. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque eu quero, né, hoje, que a gente leia pelo menos a descrição da visualização do campo de refúgio que a gente visualiza quando está fazendo as prostrações como acumulação dentro do mundo. Então, esses 2 aspectos, eles são basicamente, a gente visualiza, né, a gente faz as práticas de visualização como forma de reconhecermos os processos a partir do qual nós construímos todas as nossas experiências. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso. Então, esse é um aspecto, entender como que todas as nossas experiências são construídas. O segundo aspecto do porquê nós praticamos visualização é para que nós possamos reconhecer
as dimensões sutis que já estão presentes e disponíveis diante de nós e ao nosso entorno. É para que nós sejamos capazes de realizarmos as qualidades búdicas referentes às visualizações das deidades que nós visualizamos diante de nós, que num primeiro momento parece que são separadas de nós, mas que em verdade são expressão da nossa verdadeira. Quando a gente visualiza Guru Rinpoche, quando a gente visualiza Tara, a gente, o coração fica quente, a gente se sente tendo uma experiência extraordinária, porque Guru Rinpoche está concedendo bênçãos, porque a Aratara está concedendo bênçãos. É assim que a gente começa a praticar. Até o momento em que a gente entende. A verdade é, vou ficar de pé, é Guru Rinpoche se manifestando, é Tara se manifestando. Ou seja, eu pratico primeiro usando uma linguagem dual, como se algo externo estivesse me concedendo bênçãos, até entender e experienciar que as bênçãos estão dentro de mim. E que sim, Tara existe, Guru Rinpoche existe, eu sou capaz de visualizá-los, mas eles são inseparáveis da minha verdadeira natureza. Então, agora trabalhando só um pouquinho mais cada um desses aspectos. Então, eu disse que o primeiro aspecto do porquê visualizamos é para reconhecermos os processos mentais por meio do qual nós construímos as aparências. Eu já disse isso e vou repetir. No budismo, nenhuma palavra está presente numa frase aleatória. Então, se a gente contemplar cada uma dessas palavras, a gente já obtém a resposta. Então, olha, a gente pratica visualização para reconhecermos. Então, é uma coisa que já é. Os processos, ou seja, uma coisa gradual, por meio do qual nós construir da ideia de solidez, de algo fixo, permanente, mas o processo por meio do qual nós construímos as aparências. Algo que é transitório, algo que é como um sonho, algo que é como uma ilusão. A gente vai, em alguns encontros para frente, usar as metáforas que existem, né, tradicionalmente, para a gente entender como que as aparências são construídas. Né? Então, veja, todas as nossas experiências são um tipo de visualização. Quando você olha para alguém e diz, minha mãe, isso é uma visualização, né? Hoje é dia das mães. Você vai dizer, não, monja, mãe é mãe. Mãe é uma palavra. O fato de uma pessoa biologicamente ter gerado um bebê e parido esse bebê não é garantia de que uma mãe surja. Isso é fato. É um fato cruel, mas é verdade. Às vezes um bebê nasce, mas a mãe e o pai não nascem junto. Eles podem até conviver como uma família sem que esse nascimento surja. Do mesmo modo que uma mãe que gera um filho a partir da sua aspiração no coração de criar alguém, amar alguém, educar esse alguém, essa mãe não é biológica, mas é uma mãe autêntica e genuína. Né? Então, estou me referindo, por exemplo, aos processos de adoção. Uma vez eu ouvi um negócio muito engraçado. Como é que era? Que era assim, era a respeito de mãe por adoção, que ter o sangue não significa que seja mãe, porque até um pernilongo tem meu sangue. A pessoa disse isso. Eu achei muito engraçado. É verdade, ter o nosso sangue não garante nada. Até um pernilongo tem o nosso sangue. É uma piadinha, mas é uma piada que, né, aquilo que eu disse, as metáforas, as brincadeiras nos fazem experienciar. Né? Sangue, né, não garante nada. Né? Por que eu estou dizendo isso? Quando eu olho para alguém e vejo a minha mãe, eu olho para alguém e vejo o meu amigo, meu companheiro, meu amado, a minha amada, o meu amigo, isso é uma visualização. Porque eu projeto referenciais, eu imputo, eu magnetizo aquela pessoa de certas qualidades e eu esqueço que fui eu que criei eu brinquei de ser ilusionista e eu começo a acreditar que a pessoa tem. Se fizer um exame de sangue, o exame de sangue vai sair positivo para amigo da monja. E não é verdade, o exame de sangue vai sair outra coisa, técnica. Mas eu acredito, não é assim que a gente age?
Então, veja, tudo o que nós fazemos é um processo de visualização. O ponto é que a gente não reconhece que está fazendo isso. O que nós estamos fazendo aqui, né, nesses finais de semana, eu tô tentando de vez em quando assistir jornal e descobri que o mundo virou uma grande live, né, que tudo agora é live. Encontros, entrevistas, shows. A gente pode dizer, a gente está tendo uma live com a monja uma vez por semana. Eu não sei exatamente o que cada um entende por ter uma live, mas eu entendi que tem essa coisa. É divertido, o mundo agora é uma live. Vamos tentar, em meio à dor, em meio à tragédia, ao sofrimento, encontrar momentos de alegria, conversar coisas que podem tanto ser um momento de lazer ou ser uma coisa séria. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, veja, por exemplo, eu, honestamente, eu posso me relacionar com esses nossos encontros semanais como um momento que eu estou matando a saudade de estar com a sanga. E se eu for bem honesta, também tem um pouquinho disso. Já estou contando. Mas não é só isso. Nesses nossos encontros, quais são os processos de visualização para, né, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? O que eu faço? Vocês sabem que aqui a gente não toma banho todo dia, né? Uma das coisas que se pergunta quando alguém vai alugar um quarto é quantas vezes por mês você toma banho, né? Então eu também vou contar que quando antes da epidemia, quando eu estava sozinha na casa, eu tomava banho escondido sem eles saberem. Mas agora eles estão todos aqui, eu não posso. Então, como eles tomam banho uma vez por semana, e eu sei que eu estou chocando um monte de gente. Se alguém contasse para a Andréia que um dia ela ia ficar, e um mês, semana não é nada. Eu fiquei meses, porque às vezes a gente tem retiro 3, 4 meses, não tem água. Não é que você não quer tomar banho, não tem água, você tem que guardar água para fazer comida. Então você não toma banho. Banho é um conceito que de lugar para lugar muda. E ao longo desses 8 anos, eu hoje me relaciono com um conceito de banho completamente diferente do que a Andréia se relacionava. Porém, por favor, quando a Andréia voltar para o Brasil, eu quero voltar a me relacionar com o conceito de banho que eu tinha antes, tá? Por favor. Tem histórias ótimas sobre banho para contar com vocês. Estou lembrando de uma situação com a Nizamba aqui no Nepal maravilhosa, mas não posso contar. Me lembrem. Alguém faz uma pergunta um dia, aí eu conto a história. Mas voltando. Então, por exemplo, eu normalmente tomava banho, sei lá, no final de semana, mas eu tomava banho no sábado. Eu estou tomando banho no domingo. Por quê? Porque quando a gente faz, né, os tantras, as práticas, os pujas, tem sempre um ritual de limpeza que a gente faz antes, porque os tantras, eles vêm da cultura que vinha da Índia. Então, antes de fazer um puja, você se banha nas águas do rio, né? Então, quem conhece os pujas sabe que antes sempre tem uma recomendação de ou tomar banho ou de lavar o rosto. Os tibetanos não tomavam banho antes de fazer puja, por isso que eles lavam o rosto esfregando, esfregando, esfregando antes, que é a forma de purificar o corpo. Então, eu conscientemente decidi que eu vou tomar banho nos domingos antes da gente se encontrar. Aí, tomei banho. Então, hoje, tomei banho, meio balde de água, que é água suficiente para banho, acreditem. Tomei meu banho, vim para o quarto, coloquei minha roupa monástica de novo, da forma tradicional. Cada dobradura, cada gesto tem um simbolismo. Acendi um incenso, fiz prostração diante da árvore de refúgio, me sentei. Aí, quando me sentei, senti uma dorzinha no estômago, porque resquícios do H. pylori, a bactéria que eu tive no Brasil ainda. Né? Aí decidi comer uma banana. Aí, quando fui comer a banana, antes de comê-la, eu recitei será com que fiz uma oferenda de mandala, né, para todos os Budas. Aí acendi, né, uma vela, e essa vela, ela tem bateria, ela não é vela de cera, isso é extraordinário. Os chineses vão ser responsáveis pela iluminação de muitos seres. Quando a gente entender que a oferenda de lamparina que a gente faz não depende de cera e de pavio, mas depende da posição de mente que oferece a luz do Dharma para remover a obscuridade, a gente fala? Darkness, desculpa. Esqueci a palavra. Como é que a gente fala? Alguém me diz aí. Escuridão. A escuridão. Oh, desculpa. Né? Eu ofereço a luz do Dharma para eu remover de novo? Como é que é? A obscuridade, não a obscuridade. Escuridão. A escuridão da ignorância. Né?
tá aqui, uma vela de lamparina, mas com todo respeito, aqui, assim, as minhas fontes de refúgio estão diante de mim, e eu me sentei esperando para começarmos, né? Um encontro no qual eu, como monja, estou cumprindo uma das minhas obrigações, que é partilhar o Dharma. E, veja, se o que nós estamos fazendo aqui é apenas mais uma live que está acontecendo no mundo, ou é um momento de prática formal, depende de mim, sim, mas também depende de vocês. Depende de como nós estamos nos relacionando nesse momento que a gente se encontra, em que a gente, né, a forma como nós nos reencontramos, como nós nos visualizamos. Então, veja, tudo que a gente pratica no Dharma usa essa linguagem usual do dia a dia como uma forma de nós entendermos como que os processos de construção das aparências acontecem. Porque, como prática formal, as visualizações elas têm esse poder de nos permitir entender. Mas não é entender aqui, é entender, quando eu falo aqui, eu estou batendo aqui no peito, né? No sentido de uma experiência, porque nós estamos tendo uma experiência direta de como as aparências são construídas. E aí nós reconhecemos a inseparabilidade entre aparência e ausência de existência intrínseca, aparência e ausência de existência permanente. E, por exemplo, se a minha mãe entrar aqui agora, ela não vai acreditar que tem uma monja partilhando o Dharma. Ela vai falar, o que a Andréia está fazendo aí, louca? Ela sabe que eu estou tendo uns encontros com os amigos meus no Brasil, mas para ela isso não faz muito sentido, entende? Ela não vai acreditar nisso. Vocês estão acreditando. Esse é o poder da visualização, né? Então, veja, a liberação final, quando a gente fala assim, o atingimento da perfeita e completa budeidade, né? Ela acontece exatamente quando nós vemos a inseparabilidade de aparência e vacuidade, de aparência e claridade, de vacuidade e claridade, de vaziez e luminosidade, né? A liberação final, a completa e perfeita iluminação é exatamente o fruto, a culminância da realização do que a gente chama de união das duas verdades. Não é que existe o aspecto convencional, relativo, fictício, separado, e o aspecto último, o aspecto absoluto, o aspecto da realidade última, como duas coisas separadas. Não. A liberação final acontece quando a gente vê essas duas coisas inseparáveis. Usando uma expressão que eu sei que muitos de vocês conhecem, não é quando eu olho 50% para o aspecto convencional, relativo, ficcional, e 50% para o aspecto último e absoluto. É quando eu olho 100% para o aspecto convencional e olho 100% para o aspecto último, porque eu vejo os dois inseparáveis. Então, é por isso que a gente pratica também as visualizações, para entender como que as nossas experiências são construídas. E aí, um dos aspectos, que é talvez o aspecto mais importante, é o fato de que, praticando as visualizações, nós reconhecemos, vai prestando atenção em cada palavra que eu vou usar. Nós reconhecemos as dimensões sutis, presentes e a todo momento disponíveis diante de nós e ao nosso entorno, e aí realizamos que estas qualidades búdicas que nós identificamos, por exemplo, nas deidades, em verdade, elas são expressão da nossa verdadeira natureza. Elas são qualidades que já estão presentes em nós, mas que por meio da prática, elas estão reverberando, elas estão repercutindo. Então é por isso que, por exemplo, nós visualizamos o campo de refúgio. É por isso que nós visualizamos deidades diante de nós. Porque, em verdade, nós estamos reconhecendo uma dimensão que já está diante de nós, mas nós não somos capazes de reconhecer. Porque estamos o quê? Dormindo, estamos obscurecidos, estamos num estado de torpor
que acredita que a aparência é sólida e é real. Então, quando nós fazemos as preces e as visualizações correspondentes, nós estamos usando uma linguagem poética. Né? Alguns minutos atrás eu pedi para que colocassem, né, o preâmbulo do Gyalwandrupa, a sadhana de Londra que eu uso, e eu escrevi, né, para o grupo, para colocar, eu pus entre aspas, coloquem, antes de começar o encontro, a carta de Gyalwandrupa para nós. E aí o Taishi falou, monja, manda para mim, porque eu não sei se ele não entendeu o que era, ou se ele não estava à disposição dele na hora, mas eu ainda brinquei, né? A carta que eu estava chamando era o preâmbulo. Lembra que eu disse? Porque um preâmbulo é uma carta para quem está lendo. E eu disse, isso foi escrito para nós ocidentais, não para os himalaicos, porque isso não está na sadhana deles. Ele escreveu para nós. Então, eu usei uma linguagem poética, ainda falei que brinquei com ele. Eu escrevi cartas só para ter um conteúdo emocional, né? Para, ao invés de dizer, põe o preâmbulo da sadhana na tela, né? Que seria uma coisa meio fria. E isso está relacionado ao que eu estou partilhando com vocês agora, né? Então, nas preces, nas visualizações, nós usamos uma linguagem poética para movimentar a nossa energia. Veja, quando a gente faz as preces, a gente não faz assim, de ficar de pé, arcado, meio com preguiça. Não, a gente senta, alinha a coluna, põe uma posição. Né? Estou aqui. Isso faz com que essa linguagem poética movimente a nossa energia, alinhe os nossos canais, destranque, movimente os pontos onde a nossa energia está contida, ou concentre e amplifique os pontos onde a energia está difusa demais. Essas preces, essas visualizações colocam a nossa mente numa posição que funciona como se fosse... Eu nem sei se ainda existe antena parabólica, existe? Não sei, mas um aparelhinho de Wi-Fi, uma anteninha assim, né? Que eu vejo os aparelhinhos assim, tem uma anteninha. Então, essas preces, essas visualizações, funcionam como esse aparelhinho de Wi-Fi pequenininho que capta ondas de uma determinada frequência. Veja, eu estou conversando com vocês, tem ondas de celular, de internet, porque eu estou usando a internet do meu celular aqui. Eu não estou vendo essas ondas, mas eu estou experienciando essas ondas, porque eu estou vendo vocês e acho que vocês também estão me vendo. Entende? Então, quando a gente faz as visualizações, a visualização é um método que funciona como esse aparelhinho de Wi-Fi que capta ondas de uma determinada frequência ou que determina uma modulação de uma realidade última que já está diante de mim, mas que eu não estou vendo. E quando a gente capta, né, essa frequência, nós sentimos que estamos acessando algo muito precioso, ainda com uma sensação de que vem de fora, ainda com uma sensação de que é uma experiência dualística, mas na verdade nós estamos acessando algo que já está aqui diante de nós. Algo que está sempre disponível, mas que nós, até então, não éramos capazes de acessar. E com a prece, com a visualização, nós acessamos. Veja, acessar não significa criar, acessar não significa gerar algo novo, significa acessar. Então, quando nós visualizamos, minha conexão caiu, somente chegou agora, oh, que judiação. Não sei onde que você parou, eu vou tentar retomar, porque a gente está sempre repetindo a mesma coisa, né? Então, estou dizendo que a visualização, ela nos permite acessar e nos conectarmos com algo que já está diante de nós, né? Quando nós visualizamos o campo de refúgio, nós visualizamos o campo de refúgio para, literalmente, nos refugiarmos nele. É como assim, está chovendo, está ventando, eu busco abrigo. E ali eu me sinto protegida. Esse abrigo, essa marquise que a gente busca quando está chovendo, por exemplo, é uma marquise que está sempre em cima de nós. Só que a gente não reconhece. Entende o que eu estou dizendo? Então, o campo de refúgio, ele está aqui, olha. Alguém vai dizer, o seu está atrás de você, monja. Não, na verdade, ele está aqui, diante de mim. Ele está ao meu redor. É uma experiência tridimensional. Só que a gente entende, mas na hora que a situação aperta, às vezes não é para o refúgio último que a gente grita. Né? Então, através das visualizações, a gente treina em
corpo, em fala e em mente, acessar esse campo de refúgio. Para que quando eu precise me socorrer dele mesmo, ele esteja disponível. Eu já falei isso e não vai ser hoje que eu vou contar com detalhes, mas eu contei. E quando aconteceu o terremoto, eu estava num retiro de prostrações. Ou seja, eu estava 1 mês e meio tomando refúgio. E perdi até agora. Eu torço para que um dia eu diga, não foi a melhor oportunidade. Surgiu uma oportunidade melhor. Mas até agora, nesse momento, eu perdi a melhor oportunidade para morrer. Porque realmente eu estava naquele momento tomando refúgio. Então, veja, quando nós fazemos a prática formal de acumulação de refúgio e de bodhicitta por meio das prostrações, nós estamos gerando samskaras positivos. Nós estamos gerando marcas no nosso fluxo mental, marcas no corpo, literalmente no corpo. Quando a gente faz retiro intenso de prostração, a gente faz calo nas mãos, nos joelhos, na testa. Eu lembro da Lopum, que eu só recebi a visita da Lopum, a tradutora, e a Gecko. Eu não vou ficar contando, mas eu lembro que tinha uma coisa no meu corpo, assim, que ela... Wonderful, this is very good, a lot of education. Ou seja, isso é maravilhoso, um monte de purificação. Tá bom. Porque quando a gente está experienciando e tem dúvida de que realmente aquilo é purificação, né? A gente ouve aquilo, parece que o outro brincando, né? Que isso foi no começo. E depois eu entendi, é verdade. É o corpo mostrando, você está mudando padrões. Você está transformando corpo, energia e mente através dessa prática. E, olha, agora eu partilho para quem tem medo de fazer acumulação de prostração. Tudo que dói no corpo, tudo que surge de perebas no corpo, muda. Esses dias eu estava procurando um arquivo, eu lembro que eu cheguei a fazer uma foto para registrar uma determinada coisa. Fiz a foto com o celular. E aquilo não existe mais. Né? Então, o corpo se transforma. Né? Então, é maravilhoso. Então, veja, voltando ao campo de refúgio. Depois que nós visualizamos esse campo de refúgio, né, com toda a linhagem ao redor, o que acontece? Todo esse campo de refúgio, com todos os mestres, inclusive na árvore da linhagem Drupa, tem Guru Rinpoche ali, de novo, para aquela pessoa que falou de Guru Rinpoche, nós visualizamos, depois que nós fazemos as acumulações, nós visualizamos todo esse campo de refúgio se dissolvendo em Vajradhara no centro, e Vajradhara é o nosso mestre se manifestando como Vajradhara, mas eu já ouvi o Gyawan Drupa, inclusive eu acho que está escrito nesse livrinho que eu mostrei, que ele está falando para uma sanga diferente, não lembro se é aqui, mas eu sei que eu me lembro uma vez ele falando para os vietnamitas que quem tem conexão com Amitabha ou com o Guru Rinpoche pode visualizar nesse momento Guru Rinpoche ou Amitabha. Então todo o campo de refúgio se dissolve no Guru, o Guru se concentra como uma esfera de luz no topo da nossa cabeça, e essa esfera de luz se dissolve num raio de luz, entra pelo topo da nossa cabeça, caminha até a altura do coração. Ali ela se funde com uma outra esfera, que é a natureza da nossa mente, radiante no centro do chakra do coração. Elas se mingam, acho que eu fundi 2 idiomas, elas se fundem em uma só, e essa esfera de luz irradia-se por todo o nosso corpo, transcendendo o nosso corpo e beneficiando a todos os seres. Eu estou descrevendo o final da prática de prostração. E aí, naquele momento, a gente repousa, a gente pode usar várias expressões para representar o que significa isso. A gente repousa numa prática de Guru Yoga última, ou a gente repousa numa prática de Mahamudra e repousa o maior tempo possível na inseparabilidade da mente dharmakaya, incessantemente disponível, com a nossa verdadeira natureza. Então, veja, é para isso que a gente faz visualização. Simples assim. Por que eu digo simples assim? Você está dizendo, mãe, você está sendo irônica. Não, é porque é simples. Só que a gente duvida que o mais profundo esteja na simplicidade.
A gente conversou alguns encontros anteriores, quem já fez retiro de Dzogchen de Mahamudra. Você tem 10 dias trabalhando tudo que a gente já ouviu, mas para relembrarmos com profundidade aquilo que a gente já sabe, para em um dia, ou às vezes em meio dia, o aspecto mais profundo ser apontado. O aspecto mais profundo é o aspecto mais simples. Mas a gente precisa se render ao aspecto mais simples. Porque simples não significa fácil. Porque nós estamos obscurecidos por camadas de obscurecimentos internos, externos e secretos. E a gente, com a prática, com a contemplação do Dharma, a gente remove essas camadas. Então, eu já peço para quem tem o texto da visualização do campo de refúgio deixar mais ou menos pronto, porque a gente vai, pelo menos, ler uma vez essa descrição. Mas antes, eu vou só relembrar o que a gente viu semana passada e introduzir mais um pouquinho a respeito do campo de refúgio. A gente viu que existe o aspecto do campo de refúgio externo, que é quando a gente toma refúgio nas 3 joias, na joia do Buda, na joia do Dharma e na joia da Sangha. Isso tem o aspecto histórico e o aspecto relativo, que é o Buda histórico, que são os ensinamentos que ele deixou, e a comunidade das Sanghas que nós encontramos, né, nos momentos em que nos reunimos na Sangha. Mas que o Buda histórico, ele é apenas a ponte para o Buda, que é transhistórico, que é a verdadeira natureza da nossa mente. As classes de ensinamento são apenas pontes para acessarmos uma verdade que já está diante de nós, que não tem como dizer, essa é uma verdade budista, porque não tem como nos apropriarmos de uma coisa que já é, para além de tempo e de espaço. E a Sangha, na verdade, não é apenas, né, o José, a Maria, o Pedro. A Sangha é essa energia, né? Existem várias metáforas para mostrar que a Sangha não é apenas o aspecto externo, a Sangha é um princípio ativo, né? Vou usar 2 exemplos que eu sei que muitos de vocês conhecem, que a Sangha, que o Zen usa esse exemplo. A Sangha é um pilão cheio de arroz com casca, né? Os arrozes com casca somos nós, né? O pilão é o ambiente da Sangha. O mestre, né, o pilão, ele pode ser o contexto do Dharma. E o pilão não, me chama o soquete, é o guru, fazendo o Dharma se tornar vivo em nós para que a casca do arroz solte e a gente se torne algo com potencial nutritivo e digestivo. Outra metáfora é de cada membro da Sangha como um graveto no qual a gente põe fogo na ponta. Aquele graveto, ele tem fogo, ele gera calor. Mas vários grãos isolados, esse graveto vai queimar rápido, o calor que ele gera é muito pequeno, a força daquela chama que cada um gera individualmente não é intensa. Mas quando eu junto vários gravetos e formo uma grande fogueira, ali existe uma grande chama que dura muito mais. Uma chama que emana muito mais calor e muito mais luz. Então, esse é o aspecto muito mais profundo da nossa experiência dentro da Sangha. Então, quando a gente fala em refúgio externo, eu estou falando em refúgio nas 3 joias, no Buda, no Dharma e na Sangha. E quando eu falo em refúgio interno, aqui eu só faço um par, porque se lembra, o Dharma ele pode ser partilhado a partir de várias perspectivas, e eu estou usando a perspectiva que está na sadhana composta pelo 8º Gyalwandrupa, que tem as preces, as visualizações e o comentário feito por ele mesmo. É muito comum o mestre escrever o texto raiz e ele mesmo escrever o comentário. Então, a abordagem que eu estou usando aqui é uma das abordagens possíveis, eu estou usando a abordagem do 8º Gyalwandrupa, né? Só para alguém dizer, Monja, mas eu já ouvi diferente. Há muitas possibilidades de apresentar, todas elas corretas, todas elas autênticas, apenas, né, como eu fui convidada para apresentar, né, as nossas conversas, as nossas partilhas, para ajudar as pessoas que já estão praticando, né, a partir do texto que vocês têm no Brasil, eu também usando referenciais que vocês vão ter acesso depois. Então, quando a gente fala em refúgio interno,
significa tomar refúgio naquilo que a gente chama das 3 raízes. Então, nas 3 joias é o aspecto fundamental. Qualquer escola, qualquer veículo budista toma refúgio no Buda, Dharma e Sangha. No Mahayana é introduzida a figura do Guru. E no Vajrayana é introduzida a figura do Guru, do Idam e das Dakinis. Guru, Idam e Dakini, Lama, Idam e Dakini é o que nós chamamos de 3 raízes. Raízes significa fontes. São as 3 fontes, as 3 raízes. Mas aí surge a pergunta, raiz do quê? Fonte do quê? Então agora a gente já viu um pouquinho isso em alguns encontros anteriores, mas eu vou de novo trabalhar. O Lama, o Guru, é a raiz, é a fonte das bênçãos. As bênçãos estão incessantemente disponíveis, mas elas são canalizadas através do Guru, que é a fonte, é a raiz por meio da qual as bênçãos são experienciadas por nós. Nós tomamos refúgio no Idam. Idam é a palavra que nós traduzimos como as deidades, né? As deidades tutelares, as deidades com as quais nós temos conexões, aquelas com as quais nós fazemos práticas. Então, a deidade é a raiz, é a fonte das realizações. Por exemplo, quem pratica Cherenzi, né, que eu sei que, por exemplo, as pessoas estão praticando nas Sanghas Drupa. Eu pratico a prática, eu faço a puja de Cherenzi, eu faço o puja de Tara, eu faço o puja do Buda na medicina. Eu experiencio as realizações desses Budas, eu experiencio as realizações desses Bodhisattvas, ainda como se fosse uma coisa de fora para dentro, até o momento que eu realizo essas experiências como sendo a minha verdadeira natureza. Então, o Idam, a deidade, é a raiz das realizações. E eu tomo refúgio nas Dakinis, nos protetores do Dharma, nos Dakas, que são o quê? A raiz, a fonte das realizações, das atividades iluminadas. As Dakinis, elas têm essa dimensão. Quando nós acessamos a sabedoria das Dakinis, é quando os insights surgem. E aí é muito interessante, porque alguém pode usar uma desculpa, não, eu estou agindo a partir da sabedoria das Dakinis. É muito fácil saber quando estamos ou não. Eu estou gerando, por exemplo, no ambiente de Sangha, eu estou gerando divisão na Sangha, eu estou gerando segregação dentro da Sangha, eu estou gerando desconforto, ou eu estou unindo a Sangha, eu estou aproximando as pessoas, eu estou dissolvendo as diferenças. Falando isso por quê? Voltando ao que eu disse, Vajrayana, ele é o caminho mais veloz, é o caminho mais poderoso, mas ele usa a linguagem dualística. E se nós não estivermos verdadeiramente mantendo o aspecto do primeiro giro da roda do Dharma, mantendo o aspecto do segundo giro da roda do Dharma, primeiro, segundo e terceiro, querendo usar apenas o discurso do terceiro giro da roda do Dharma, eu estou reforçando o samsara, eu estou reforçando a dualidade e gerando um karma muito negativo, que com certeza vai impulsionar um renascimento ou meio desfavorável. Né? Então, veja, só rapidamente, o porquê que eu estou, né? Na semana passada eu trabalhei bastante o aspecto dos refúgios externos, né, que é o refúgio nas 3 joias do Buda, Dharma e Sangha. Hoje eu estou trabalhando um pouco mais no aspecto do refúgio interno, né, que é o refúgio nas 3 raízes, o Guru, Ida e Dakinis. Porque quando nós visualizamos, né, a árvore de refúgio, o campo de refúgio, são todas essas referências que nós estamos visualizando. Porque através da visualização deles, nós estamos experienciando esses refúgios diante de nós e inseparável a nós. Então, veja. Aquilo que nós chamamos de Guru, o Lama, no qual nós tomamos refúgio, é a corporificação da natureza absoluta, porque essa natureza absoluta que é a natureza dos Budas e Bodhisattvas e é
a nossa verdadeira natureza. Então, o Guru é a ponte para nós termos conexão com os Budas e Bodhisattvas. E depois, ao longo do caminho, reconhecermos que não há diferença entre nós e um Buda. Não há diferença entre a natureza búdica do Dalai Lama, do Gyalwan Drupa, da Jetsuma Tenzin Palmo, com a nossa natureza. A diferença é que eles reconhecem qual é essa verdadeira natureza e manifestam essa natureza através de atividades iluminadas para o benefício dos seres, né? A própria noção de Buda, Dharma e Sangha só faz sentido através do guru, do mestre. Eu contei para vocês, né? A Andrea achava que era budista autodidata, até o dia que eu vi as confusões que eu estava fazendo. E aí tudo fez sentido quando eu encontrei um lama, quando eu encontrei um mestre, né? Então nós sentimos o Buda vivo, nós vemos o Dharma ressoar em nós e verdadeiramente reconhecemos a Sangha como uma energia, um calor que mantém um senso de conexão. Quem faz Buda, Dharma e Sangha ser vivo dentro de nós é o Guru. Então vejam, quando nós falamos, por exemplo, né, de Guru, é muito bonito ver que num primeiro momento nós temos uma coisa bem sectária. Esse é o meu mestre, essa é a minha Sangha. Mas quando a gente verdadeiramente realiza o que é o Guru, quando a gente verdadeiramente realiza o que é a Sangha, não significa que agora eu vou ficar sassaricando cada semana num lugar, cada dia eu vou fazer uma prática diferente, cada dia eu vou ler um ensinamento diferente. Não. Significa que agora eu sei quem é o meu Guru, agora eu sei a qual Sangha eu pertenço. E nesse momento, quando eu tenho a oportunidade maravilhosa de ir receber ensinamento de outros mestres, eu vejo ali o meu Guru. Às vezes com uma face de um homem, às vezes com uma face de uma mulher. Quando eu encontro irmãos de Sangha que pertencem a linhagens diferentes, eu vejo, é um irmão, é uma irmã. Eu não me relaciono mais com o Dharma como eu me relaciono como um time de futebol, em que eu preciso ser vitorioso e para eu ser vitorioso o outro precisa ser perdedor. Eu reconheço a grande Sangha. Eu reconheço o Guru com todas as faces. Mas, presta muita atenção, é aquele dedinho apontado assim, que na verdade está apontado para mim também, que é isso só acontece. O reconhecimento do Guru, para além da face do corpo físico, só acontece verdadeiramente quando eu identifico e tomo refúgio num Guru, como aquele que me conduz no caminho. Eu só sou capaz de me relacionar sem discriminação com a grande Sangha quando eu realmente tenho a minha Sangha, o meu grupo, como uma fonte de refúgio. E daí isso transcende a uma esfera limitada de meu, eu, com um aspecto de separação. Tá? E eu estou falando isso, eu estou pensando, por exemplo, em quando a Jetsuma Tenzin Palmo veio ao Brasil. Ela é um grande exemplo do que é um guru, do que é uma lama. Né? Quando ela vai ao Brasil, eu sei que sangas de todas as linhagens vão. Eu sei, é lindo. E ela ajuda a cada um, no nível em que cada um está fazendo. Ela ajuda a ampliar, a fomentar a prática que cada um está fazendo. No entanto, ela tem a sua linhagem, ela tem o seu mestre, ela tem os seus compromissos de prática. Mas ela transcendeu isso. Então, ela é capaz de ajudar a cada um aonde nós estamos. Né? Então, esse é o aspecto do tomar refúgio no Guru como a raiz das bênçãos, a fonte das bênçãos. Então, Idam. Idam é aquilo que a gente chama tradicionalmente, né, de deidade, né, deidade tutelar, é a fonte das realizações. Então, são aqueles idams com os quais nós nos relacionamos, seja porque é a deidade correspondente à prática que eu faça, seja porque é a deidade que me faz sentir o coração quente e é a deidade que eu escolhi ou que me foi dito que a cor da lente dos olhos, é a cor da lente dos óculos através do qual eu devo olhar o mundo. É a cor da lente dos óculos através da qual eu devo me relacionar com os seres. Né? Então, por exemplo, se eu faço prática de Tara, se eu tenho conexão com Tara, né, Arya Tara, nobre Tara,
Tara, em tibetano, é Dror-ma. Dror é liberação. Ma é uma referência feminino, normalmente a gente usa como referência mãe. Então, Droma, Tara é a mãe da liberação. É aquela que nos protege dos medos de Sansara, é aquela que corporifica sabedoria, compaixão e poder, é aquela que se manifesta por meio de 21 formas, 21 emanações. Mas veja, essas 21 emanações, elas são exemplificativas, elas não são enumerativas no sentido restritivo, né? Aquele exemplo que eu dei daquela linda mulher com o rosto queimado foi uma face de Tara se revelando para mim, né? Então, as qualidades, as formas que Tara se emana são incomensuráveis, né? Então, Droma, né? Mãe da liberação. Ou, por exemplo, eu faço prática de Cherenzi, eu faço prática de Guru Rinpoche, eu faço prática de Buda da medicina. Semana que vem eu volto sempre, né, do ponto que a gente parou, eu vou voltar a partir exatamente desse ponto, né, das qualidades, por exemplo, de Guru Rinpoche, de Tara, de Buda da medicina, que eu sei que são as práticas principais, né, que você estão fazendo em diferentes locais, e aí eu sei que diferentes sangas estão fazendo essas mesmas práticas. Então, eu tomo refúgio no Guru como raiz das bênçãos. Eu tomo refúgio nas deidades, nos Idans, como a raiz, a fonte das realizações. E eu tomo refúgio nas linhas, nos dakas, que estão sempre, veja, inseparáveis dos escritos. Eu estou falando assim, a sensação que eu tenho é como se assim as daquines, elas são o princípio ativo da resiliência. Sabe assim, tem o protetor daqueles que cuidam de animais, tem o protetor dos motoristas, as daquines são as protetoras dos resilientes, né? Porque as daquines, quando a gente acessa, quando as daquines sussurram com seu hálito quente no nosso ouvido, é aquele momento em que a gente está diante de uma muralha, diante de uma montanha, diante de um muro intransponível, e a gente acha uma fresta, e com flexibilidade a gente atravessa a montanha. Então, esse é o princípio ativo das daquines. Então, a gente viu um pouquinho sobre... Caiu, repete a explicação das daquines, por favor. A pessoa gritou aqui, vou repetir. Eu vou voltar semana que vem exatamente, falando sobre, principalmente, sobre Idans e sobre daquines. Mas eu disse que daquine é esse princípio, é essa fonte de realização que se manifesta nos grandes praticantes. Quando, diante de uma muralha, diante de uma montanha intransponível, nós vemos uma saída. E essa saída surge o quê? Da flexibilidade, da capacidade de dançar despida de armaduras e atravessar aparências de intransponibilidade. Mas a gente vai conversar muito. Hoje foi só uma notícia sobre o que é isso. Então, agora eu peço para que seja colocado na tela, por favor, a descrição do campo de refúgio. Vocês vão ver que várias coisas que estão nesse campo de refúgio, a gente já conversou. Outras, pode ser que vocês achem que a gente não conversou, mas nós conversamos, porque nesse campo de refúgio vai ter a descrição dos protetores, das daquines, dos... Nossa, está tão pequenininho. Eu tenho aqui para mim ler. Olha, só preocupada com o pessoal. Opa, agora ficou bom. Joia, obrigada. Então, veja, quando nós visualizamos esse campo de refúgio, nós estamos usando um método para reconhecer uma dimensão de proteção, de refúgio que está diante de nós. Hoje, nós vamos encerrar apenas eu lendo, né, essa descrição. Então, não se preocupem muito com o aspecto cognitivo de que está sendo dito. Monja, eu não sei como é que escreve essa letra, eu não... Apenas
lembre-se que a descrição que está sendo feita é de um campo de proteção e de refúgio que está diante de nós. E que quando nós visualizamos, quando nós fazemos esse exercício de visualizar, nós estamos exercitando o nosso potencial de projetar uma estrutura interna diante de nós, e num primeiro momento nós temos uma experiência dualística como se isso fosse externo. Mas isso é um método para nós acessarmos o quê? Uma realidade que é inseparável. Ela é interna e externa ao mesmo tempo. Só para vocês saberem, essa descrição, ela corresponde à tanka da árvore da linhagem Drupa. A descrição é igual em qualquer linhagem, o que vai mudar são os referenciais de quais protetores, do que visualiza no centro ou não, mas isso é apenas linguagem. Então, eu vou ler, né? E eu peço para que vocês gerem essa experiência de como é isso, né? Como é a experiência de ter diante de nós um campo de refúgio, que é o único e verdadeiro campo de refúgio seguro. Veja, isso não é uma linguagem sectária, porque eu não estou dizendo que um cristão, um judeu, um islâmico não tenha esse campo de refúgio diante deles. Eles têm. Eu só estou usando uma linguagem que para nós budistas faz sentido, especialmente para nós budistas que temos conexão com a linguagem do budismo tântrico, né? O budismo vajrayana, aquele que é praticado na região dos Himalaias. Então, se vocês puderem manter uma posição, né, de corpo alinhada, né, apropriada para que a gente possa fazer Não se preocupem em recitar junto, não, tá? Podem ler, podem recitar, mas mais importante é sentir a experiência do que está sendo descrito. Visualizando o campo de refúgio. No céu à minha frente surge a sílaba lã dourada, a partir da qual aparece um solo dourado, espaçoso, vasto e uniforme, completamente verdejante e suntuoso, uma terra encantadora, preenchida de deleite. Em seu coração surge uma sílaba ban branca, que se dissolve e se transforma num sublime lago de néctar, perfeitamente claro, acalmando a mente, ondulando com ondas encantadoras. Revoadas de pássaros emanam e cantam o doce som do Dharma. Preciosas flores de lótus adornam o lago. No seu centro, eleva-se uma grandiosa árvore realizadora de desejos. Sua folhagem é exuberante. Ela espalha sua fragrância nas 10 direções. Sobre ela, em um trono disposto em pedras preciosas, um lótus, um sol e um disco de lua, senta-se o Guru Raiz, o poderoso Vajradhara, sereno e sorridente. Suas mãos detêm o Vajra e o sino no gesto do abraço. Suas orelhas, pescoço, pulsos e canelas estão adornados de ornamentos preciosos. Uma coroa de joias adorna o seu coque de cabelo. Todas as marcas maiores e menores estão claras e completas. Ele senta-se na postura Vajra, imerso em uma luz com uma auréola de raios luminosos. Sobre sua coroa surgem os mestres da linhagem, um acima do outro. Ao redor deles, os inúmeros realizados sábios da Índia e do Tibete. Eles são todos visualizados como uma incontável multidão. Diretamente à frente do Guru Vajradhara, em um lótus e um disco de sol, sob os subjugados Dixi e Dusin, está o Idan Chakrasamvara, de 4 faces, com 12 braços em união com sua consorte, Vajravahari, cercado pela assembleia de deidades dos 4 classes de Tantra.
À sua direita, em um trono de lótus e disco de lua, senta-se o vitorioso e transcendente Buda Shakyamuni, completamente cercado pelos Budas dos 3 tempos em seus distintos aspectos meditativos. Atrás dele, no alto, está a Suprema Mãe, a perfeita sabedoria, Prajna Paramita, de cor dourada, com uma face e 4 braços, resplandecente na postura Vajra. Ela está cercada de todos os textos sagrados do Divino Dharma. À sua esquerda está o soberano da compaixão, Chenrezig, branco, com 4 braços, adornado com joias. Ele senta-se em um lótus e em um disco de lua. Ele está cercado da sanga de incontáveis bodhisattvas e charvakas. Em todas as direções estão as dakinis de sabedoria. O glorioso protetor, com sua companhia, e as assembleias de guardiões de sabedoria preenchem todo o espaço com sua presença. Todas essas formas iluminadas, manifestas para o benefício de todos os seres, são, em essência, a emanação da sabedoria infinita pura do Guru Raiz. Elas se alegram em conceder suas bênçãos a mim. Assim, com incontáveis manifestações do meu corpo, e junto com todos os seres infinitos como o céu, eu busco refúgio, com sincera devoção de corpo, fala e mente. E eu imploro a você, proteja todos os seres sencientes do medo de Sansara. Com incontáveis manifestações do meu corpo e junto com todos os seres infinitos como o céu, eu busco refúgio com sincera devoção de corpo, fala e mente. E eu imploro a você, proteja todos os seres sencientes do medo de Sansara. Com incontáveis manifestações do meu corpo e junto com todos os seres infinitos como o céu, eu busco refúgio com sincera devoção de corpo, fala e mente. E eu imploro a você, proteja todos os seres sencientes do medo de Sansara. Então, quando nós estamos fazendo a acumulação de prostração, é essa visualização que nós fazemos. E aí, ao final da visualização, a gente repete 3 vezes esse finalzinho, né, da prece de visualização. E aí nós começamos a fazer a acumulação da prática de prostração, que corresponde, dentro do Ngondro, à acumulação de refúgio e a acumulação de bodhicitta. Nós vamos agora diretamente fazer a dedicação dos méritos para aqueles que precisam sair, que eu aqui, né, o nosso tempo, mas aí eu posso ficar mais um minutinho só, né, complementando, né, se houver alguma dúvida pontual, mas não posso me estender muito porque eu tenho que terminar um paper para amanhã, segunda-feira, né? Isso está dentro da minha prática, né? Então, infelizmente, não posso também me estender hoje muito, mas, né, se puder colocar a prece de dedicação dos méritos. E aqui nós aspiramos, né, que toda e qualquer acumulação de mérito e de sabedoria que tenha advindo do nosso encontro, que ela repercute e reverbere em saúde e longa vida a todos os mestres que veiculam uma mensagem de amor e de compaixão. Que ela repercuta em saúde, sabedoria, energia para todos aqueles que estão cuidando, né, de nós em meio a essa pandemia, em especial aqueles que trabalham na área médica, dentro daqueles que são considerados serviços essenciais, e lembrando que essa situação nos faz reconhecer amigos e protetores invisíveis que antes nós não reconhecíamos, então é a eles que nós dedicamos o mérito, e é também aos seres do bardo, aqueles que estão no processo de transição, do processo de morte, né, para que, a partir da linguagem espiritual que cada um tem conexão, que eles encontrem dentro da experiência de transição do bardo da vida para o bardo da morte e do bardo da morte para o renascimento, que eles encontrem no bardo essa experiência transitória
os verdadeiros refúgios, com as imagens, com os vocabulários, com o simbolismo que faz sentido para eles. Para nós, praticantes do budismo vajrayana, a gente vai aspirar, né, que aqueles que têm conexão com essa linguagem, que eles vejam a face de Tara, que eles vejam a face de Amitabha, que eles renasçam numa terra pura, onde lá eles pratiquem o Dharma na sua forma mais plena e extensa, para que a partir dessa experiência de uma terra pura, eles renasçam para trazer benefício a incontáveis seres e aí atinjam o estado búdico perfeito e completo. Gyewa dei kyanan senchen kun didanti pecho kun jangyo ne chanche do kun yishin drugyu ne dorje chanki gopan yuto isho Gyewa dampe cholane tenki chanchu chenpi salama chimpa Pache dushin le gyawada nyanto gontu pewe tai shisho. Através dessa virtude, possam todos os seres, vastos como espaço infinito, purificar por completo o acúmulo das negatividades e dos obscurecimentos, realizar todos os seus propósitos, pretendidos tal como imaginados, e rapidamente alcançar o estado de Vajradhara. Por vidas, através da prática constante do genuíno Dharma, até que eu acesse o sol da grande iluminação, possa eu ser vitoriosa no combate aos 4 maras e obstrutores, e possam sinais auspiciosos se mostrarem através do desenvolvimento da experiência e da realização. Então, queridos, obrigada por a gente ter podido se encontrar. Fotinho do Gyalwandrupa ali, obrigado. Ali tem, né, o nome dele, Gyalwandrupa Pema Jigme Pema Wonchen. Nome que quem deu? Dudjo Rinpoche. Né? Só para lembrar daqueles que estavam, né, com dúvida se a prática que nós fazemos tem conexão com Dudjo Rinpoche, se tem conexão com Guru Rinpoche ou não. Né? Então, tudo bem, está tudo perfeito. Só para quem fica assim, o que eu visualizo quando eu estou fazendo a processação, como é que... A gente vai ver isso em muitos detalhes. Não se preocupe. A gente está indo bem devagarzinho, né? Para que cada um, fazendo a sua prática, um estágio, e aqui estágio não significa mais ou menos, melhor ou pior, significa que cada um de nós está fazendo algum tipo de prática, está conectado com alguma linguagem, então tentando, né, usar uma linguagem, indo bem para que cada um de nós possa ser atendido nas nossas necessidades. Né? A princípio tinha sido os encontros acabavam hoje. Se vocês quiserem, pode, mas eu posso falar. Né? Então, o Immigration Office vai abrir somente no dia 15, e parece que eles vão dar visto de 2 meses, então eu vou ficar aqui, no Nepal, em retiro durante 2 meses, e os nossos encontros, se vocês quiserem, óbvio, né? Eles vão fazer parte do meu retiro, que é legal muito. Mas é com vocês, né? Depois vocês me mandem, né, um recadinho, dizendo que a gente vai continuar ou não. E alguém disse que queremos sim, pois conjugou nós, está falando pelos outros, olha o perigo. Então, queridos, é isso. Como vocês estão vendo, eu sempre retomo aquilo que a gente falou antes. Então, semana que vem, eu vou falar um pouquinho de novo sobre o aspecto das 3 raízes, né, no refúgio, né, no Guru, Ida e Dakini, focando um pouco mais em detalhe no refúgio no Ida e na Dakini, e a gente vai entrar no aspecto do refúgio secreto, né? Que é o aspecto mais elevado. Eu vou partilhar um pouquinho daquilo que eu ouvi, mas isso com certeza vocês vão receber daqueles que são aqueles que têm a realização última desses ensinamentos, que são os mestres que têm ido aí, né? Mas eu vou partilhar aquilo que eu ouvi,
né? E nós vamos ter a oportunidade de juntos ouvir muitas vezes ensinamentos sobre isso, e aos pouquinhos, né, eu vou também descrevendo as visualizações que a gente faz, né, quando está fazendo a prostração. E eu sei que alguns de vocês, por exemplo, alguém citou, né, as sadhanas do Longchen Nyingtik e do John Tersa. Eu conheço essas visualizações, eu não fiz quando eu digo fazer o ngondro, eu estou me referindo a fazer as acumulações nos números requeridos pelos mestres. Desse formato eu fiz usando a sadhana do 8º Gyalwandrupa, e aí no Brasil vocês estão usando a sadhana do presente Gyalwandrupa, que essa sadhana é composta a partir de uma das sadhanas de Dudjom Rinpoche. É tudo igual, o conteúdo é o mesmo, apenas detalhes de maior ou menor extensão da visualização ou da prece. Então eu vou usar com base a visualização tal como a gente faz na linhagem Drupa, mas eu posso até descrever, né, como é feita também, eu sei que muitos de vocês estão fazendo, até porque quando a gente está fazendo, naturalmente, a experiência se expande. E eu, pessoalmente, me via fazendo as prostrações e depois de fazer vários retiros, eu me via incluindo, sem estar cognitivamente dizendo, né, vou agora visualizar de tal jeito, eu me via fazendo. Mas é muito importante a gente entender que eu reconheço que isso acontecia porque eu já tinha marca mental de fazer a prostração visualizando de outro modo, né? E está perfeito, porque é apenas um detalhe a mais para a visualização. Mas se eu peço, né, aqueles que ainda não começaram a fazer e que querem fazer, atenham-se a um texto, porque senão a gente se perde, né? Então foquem, porque, voltando à pergunta que me foi feita, se quando a gente compara a mente dual, quando eu estou acusando quem falou, eu estou apontando para mim, sim, é isso, porque a gente tem coisa profunda. Será que aquilo que tinha que fazer não é a outra? Até o momento em que a gente se rende e entende. Existe uma máxima no budismo, né, que é: realizando um, realiza-se todos. E quando a gente se rende, se joga sem medo a isso, aí todas aquelas que têm aparência de ser diferente se revelam como sendo um só sabor, uma só experiência. Mas para nós, estou me incluindo, para nós que estamos no início do caminho, é muito importante a gente seguir as instruções, né, tais como elas. E aí, aos pouquinhos, né, vou partilhando como eu recebi, não é diferente de como ela recebeu, que não é diferente de como o Manju Reading recebeu, né? E a gente vai partilhando e caminhando junto. Bom, deixa eu ver, ainda tem gente aqui. Aí, viu? Esqueci, tem que ver. Como é que é? Alt F2. Eita, deu. Aham. Ainda tem gente aqui. Hoje, no dia certo, feliz Dia das Mães. Vou ligar de novo para minha mãe. Ela não deve ter entendido nada, porque eu falei como se fosse hoje. Nossa, essa menina está ficando cada vez mais doida mesmo. Mas é bom, a gente repete, né, tudo que disse de novo. Então, espero que, eu sei que talvez a maioria de vocês não estejam, aqueles que têm a mãe ainda, né, junto fisicamente, né, talvez não estejam com ela. Acho que nesse momento a gente tem que dedicar os méritos para todos aqueles que desenvolveram internet, FaceTime, todos os aplicativos, mérito para eles, porque eles estão encurtando distâncias, né, fazendo o afeto atravessanhas, né? Na verdade, esses recursos hoje são o sussurrar do calor, né, do hálito das daquines para nós, encontrando meios para nós encurtarmos as distâncias. Eles perderam suas mães no passado, ou talvez alguém que perdeu agora, né, ela fez a passagem, tendo como gatilho, né, o vírus do corona, né,
que, né, essas mães, esses pais, esses irmãos, esses companheiros, as companheiras, esses filhos todos, né, encontrem a luz. A luz é muito bonito. Todas as tradições religiosas, quando vão falar do processo de morte, vem essa instrução: olhe para a luz. Se essa luz vem com a face de Jesus Cristo, de menino Jesus, de Alá, não importa, vamos. Direcione a mente para a luz. Então, né, usando a linguagem que faz sentido para os seus queridos, talvez a oportunidade de olhar para a luz. Né? Então, que todos vocês tenham um bom Dia das Mães. Para aquelas que são mães, sejam mães de sangue, mães do coração. Sangha manifesta muitas maternidades, viu? Tem experiências. Isso não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver. Mas dentro da sangha surgem muitas mães que nos acolhem, nos abraçam, seja o abraço físico ou seja o abraço do afeto, né? Então, essas mães que surgem, né, no ambiente da sangha. Feliz Dia das Mães para vocês. Né? Então é isso. Que linda. Tá bom? Então, tchauzinho. Obrigada. Gratidão. Beijo.